Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Padre Alberto, Diácono Pedro, caríssimos irmãos e irmãs, os poucos que aqui estamos, nesta linda igreja de Cristo Rei, da Portela de Sacavém, e todos os que através da RTP se juntam a nós nesta celebração. Estamos no 4º domingo da Quaresma, o domingo Letare. Letare quer dizer, alegra-te, como acabamos, aliás, de cantar, alegra-te, Jerusalém, louva e canta, povo de Deus, porque o caminho da Quaresma é um caminho de libertação. Nós revivemos aqueles 40 anos que o antigo povo caminhou pelo deserto até à terra da promessa, e nós vamos também nesse sentido da Páscoa do Senhor, que é a promessa cumprida, como Deus a realizou na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E por isso é um motivo de alegria, até aliviarmos o roxo para o rosa, como acontece neste 4º domingo, e o significado é este: estamos numa quaresma de libertação interior de todos os cativeiros, não só de corpo, mas da alma, que esses são os mais difíceis de ultrapassar. Mas com a graça de Deus, nós caminhamos nesse sentido. Vamos então deixar que a misericórdia de Deus inunde e converta os nossos corações. Vamos pedir que assim seja, para nós, para todos os que nos acompanham, para que este alívio interior seja um desconfinamento ainda mais completo do que aquele que muito cautelosamente nós iremos fazendo exteriormente também. Preparemos então o nosso coração. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia.
Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver remédio perante a indignação do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objetos preciosos. O rei dos caldeus deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado ao fio da espada e foram escravos deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias. Enquanto o país não descontou os seus sábados, esteve num sábado contínuo durante todo o tempo da sua desolação, até que se completaram 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, e Ele próprio me confiou o encargo de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho, e que Deus esteja com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. É pela graça que fostes salvos. E com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez sentar nos céus. Assim quis mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco em Jesus Cristo. De facto, é pela graça que fostes salvos, por meio da fé. A salvação não vem de nós, é dom de Deus. Não se deve às obras, ninguém se pode gloriar. Na verdade, nós somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou, como caminho que devemos seguir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. Quem acredita nele tem a vida eterna. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz,
para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, quarto domingo da Quaresma, etapa importante neste caminho quaresmal rumo à Páscoa do Senhor, mais uma vez anunciada e revivida, como há de acontecer neste ano e nas nossas circunstâncias. Mas, caríssimos irmãos, como nós sabemos, na Bíblia Sagrada, tudo quanto está antes de Jesus, como nós, os cristãos, interpretamos, é preparação para. E este caminho que o povo de Deus, de que nós também somos espiritualmente herdeiros, fez até à vinda de Jesus Cristo ao mundo, é para nós um caminho, digamos, paradigmático, assinala o caminho que todos os povos e em todos os tempos e em qualquer parte da terra podem e devem fazer até chegar a Jesus Cristo. E como é que aconteceu? Como aconteceu, disse o livro das Crónicas, que foi a primeira leitura. É um trecho muito importante. Este livro das Crónicas resume, na passagem que nós escutamos, o que tinha sido a história daquele povo antigo. E aquela história, da parte daquele povo, não tinha sido famosa, porque trazido por Deus do cativeiro do Egito até à terra da promessa, depois encontrando no tempo do rei David, enfim, o seu maior esplendor e grandeza, depois com Salomão, a construção do templo, mas a seguir tudo se foi degradando e muito. Quer no Reino do Norte, que acaba por desaparecer, conquistado pelos assírios, quer depois também no Reino de Judá, quando no século VI a.C., Nabucodonosor o leva cativo para a Babilónia e Jerusalém é abandonada e o templo derrocado. Enfim, tudo isso não é nada famoso. Porque, entretanto, não tinham ouvido os profetas sucessivamente, como também disse aquela passagem do livro das Crónicas, vários profetas foram lembrando ao povo que se esquecesse de Deus, deixava de ser o povo de Deus e por isso toda a promessa ficaria contrariada, como ficou. Da parte do povo, não da parte de Deus. E é por isso que depois também no cativeiro, nesse século VI, antes de Cristo vir ao mundo, também outros profetas aparecem, lembrando ao povo que poderia regressar, se regressasse antes de mais no seu coração, ao Deus que o esperava. Bem, e o que vai acontecer é que o rei dos persas permitirá que o povo regresse e depois, já nas suas assembleias e com outros profetas e também com este cronista que nós ouvimos, é sempre lembrado que com Deus tudo pode recomeçar, porque Deus está sempre disponível para recomeçar com aquele povo e, digamos agora, para recomeçar com cada um de nós. Acreditamos que isso aconteceu totalmente em Jesus Cristo. Que magnífica passagem esta que nós ouvimos do Evangelho segundo São João, aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Aliás, depois em vossas casas podeis reler todo o capítulo 3º do Evangelho de São João, onde este trecho aparece e como começa e que assim continua e depois há de continuar em nós, sobretudo. Reparemos que Nicodemos vai ter com Jesus de noite e o que Jesus lhe vai anunciar é a luz. Estás a ver? Porque enquanto nós não o encontramos, estamos às escuras. Mesmo que esteja sol, como hoje está, um dia bonito, mas estamos às escuras, porque as trevas não são apenas um fenómeno meteorológico, são sobretudo trevas que se acumulam diante de nós, por dentro e por fora, no nosso olhar, como nos vemos e como vemos as coisas, como vemos a vida. Às vezes estas trevas são muito difíceis de dissipar. Mas aquilo que Jesus promete a Nicodemos é esta luz que nele Jesus Cristo irradia, como na sua Páscoa acontecerá definitivamente, para quem a quiser captar e nela quiser viver. E diz sobretudo esta frase magnífica: Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é que é o amor de Deus, que se dá em Jesus Cristo totalmente, para que no meio de nós desponte
esta luz definitiva e que nos compensa, enfim, de tantas trevas em que nós próprios muitas vezes estamos encerrados. Esta luz que em Jesus Cristo brilhou nessa manhã de Páscoa, que nós já estamos a ver, os primeiros alvores, e por isso nos vestimos hoje de rosa, mesmo em tempo roxo de Quaresma. Essa luz que irradiará na manhã pascal, na ressurreição de Jesus Cristo, está aí. E onde é que nós a vemos, essa luz? Onde é que nós detectamos essa luz e os seus sinais? Bem, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Porque como Jesus prometeu, aquele que guarda a sua palavra, terá Jesus Cristo a habitar em si mesmo. Eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Cada vez que nós recuperamos a palavra de Deus e nos recuperamos nela, à sua luz, e nestes evangelhos que na Quaresma devem ser um motivo muito especial da nossa atenção, a luz vai perpassando daquelas letras para o nosso coração e depois, como também aclamamos, já o fizemos hoje, palavra do Senhor, graças a Deus, palavra da salvação, glória a vós, Senhor, porque ilumina. A palavra é luz, ilumina. Porque a Bíblia Sagrada tem esta vantagem, digamos, de não esconder nada, nem aquilo que é a condição humana entregue a si próprio e tantas tragédias que se acumulam, que se repetem numa humanidade fechada em si, como depois faz brilhar a luz de Deus, que está sempre disposto a recomeçar, que a pouco e pouco vai sendo apercebido, que em Jesus Cristo é totalmente revelado. É luz, a palavra de Deus. Eu aconselho-vos muito, aconselho-vos tanto, aliás, num conselho tão antigo, mas sempre renovado, no dia a dia em que nós ouvimos tantas notícias, muitas delas pesarosas, difíceis até de assimilar, outras coisas que não compreendemos e tanta dificuldade temos, aliás, em compreender como é que é possível. Enfim, no meio de tantas trevas que se adensam, pois que não haja dia em que nós não abramos a palavra de Deus. E se não a abrirmos na totalidade, tenhamos, por exemplo, nos Salmos, onde o povo antigo nos deixou a oração no que ela tem de mais profundo e expressivo, nós cabemos sempre em algum daqueles Salmos. Vamos folheando os Salmos e a certa altura vem ali um versículo que é exatamente o que corresponde à nossa circunstância e ilumina. Como há bocadinho cantámos aquele salmo tão bonito com o refrão: se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém hoje não é apenas aquela cidade que é um sinal, aliás, muito importante do que foi a história do povo antigo e o local onde o próprio Senhor Jesus teve a sua paixão, morte e ressurreição, mas é Jerusalém como cidade de Deus, que em qualquer momento pode acontecer, mesmo nas nossas casas ainda tão confinadas, às vezes com tão poucas condições até de sobrevivência, sobrelotadas, mas Jerusalém é sempre onde a luz de Deus irradia e onde o Evangelho acontece com esta outra luz, porque nos vemos de outra maneira e, sobretudo, percebemos que Deus está ali connosco. E há testemunhos tão bonitos, tem havido, nestes tempos de pandemia e confinamento, testemunhos tão bonitos de vida familiar enriquecida pela palavra de Deus. Há o pai, há a mãe, às vezes o avô, a avó, ou mesmo os filhos, né, que lembram: olha, vamos ao Evangelho, vamos abrir o Evangelho, vamos ler. E depois, com atenção e com o espírito aberto, aquela palavra passa para os corações e aparece a paz, que é outro nome da luz. E por isso, continua connosco. Deus enviou-nos o seu Filho, que com a sua palavra se oferece cada dia, em cada circunstância. Também nos sacramentos, enfim, ficámos tão privados de presença sacramental das nossas comunidades, mas enfim, pelo menos à distância e nesta comunhão espiritual que se pode sempre exercitar, de algum modo, e no batismo, que está em cada um de nós, no batismo, cada um de nós recebe o Espírito de Jesus Cristo, que, como diz São Paulo, no mais fundo do nosso coração, continua a clamar como Jesus: Abá, Pai, como Jesus chamava a Deus Pai, Abá, Paizinho, com este sentido afetivo e de ternura profunda que Jesus constantemente mantinha com Deus Pai, porque com Ele é um só. Pois bem, esse Espírito batismal é o sacramento de Jesus Cristo, é o sacramento da nossa filiação divina, em qualquer local o podemos o exercitar. Santa Teresa d'Ávila, que foi uma grande doutora da fé e uma grande professora da oração cristã, dizia que quando se punha a meditar o Pai Nosso, só a palavra Pai dava-lhe para um dia, porque entrava profundamente neste sacramento do batismo que tinha recebido e que nela continuava uma ligação indestrutível da parte de Deus
embora muitas vezes desatenta da nossa parte, perdemos tanto com isso. Mas por isso, é uma presença de Jesus Cristo. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único. Jesus Cristo está presente na palavra, está presente nos sacramentos que nós possamos receber. E está presente aonde? Está presente em todo o lado em que há homens e mulheres tocados pelo Espírito de Jesus Cristo e que por isso, como dizia o Evangelho, têm obras feitas em Deus, ou seja, na caridade de Cristo, e são sinal da sua presença. E tantos sinais se desdobraram nestes dias tão difíceis, nestes meses, neste ano já tão difíceis, da presença do Espírito de Cristo em tanto homem e tanta mulher, que nos hospitais, nas casas, em tudo quanto é vida social, como ela pôde acontecer e persistir, nas empresas para que não fechassem, para que não faltasse trabalho, enfim, em tantas e tantas atuações, este Espírito de Jesus Cristo, essas obras feitas na luz, como Jesus dizia a Nicodemos, a luz de Deus, a caridade de Cristo, aí estão, são sinais da sua presença. E é por tudo isto que nós nos confortamos, quer dizer, ganhamos uma força nova que, como para aquele povo antigo, não veio apenas de si, antes muito pelo contrário, voltava atrás, mas de um Deus que vai sempre à nossa frente com mais misericórdia para nos salvar. E que tantos sinais dessa salvação vai pondo a nossa vida se nós o soubermos ver. Nesta luz com que o diálogo com Nicodemos termina, começou à noite e acabou no dia. Não é uma questão teológica nem cronológica, é uma questão da alma que se acende na luz de Cristo, meus caros irmãos. Por isso São Paulo dizia na segunda leitura, escrevendo aos Efésios, que nós somos criados em Jesus Cristo, somos recriados de novo pela misericórdia de Deus neste Cristo que está patente e que se oferece. Caríssimos irmãos e irmãs, temos graças a Deus por isto. Mesmo no meio da Quaresma, façamos Páscoa e todo o domingo é sempre sinal e celebração da ressurreição de Jesus Cristo, para irmos para diante, mais convertidos, com o coração mais disponível para aderir a tudo quanto Deus nos oferece em Jesus Cristo e que depois, através de nós, quer oferecer aos outros, para que as nossas obras sejam feitas na luz, nesta luz que Cristo acendeu para nunca mais se extinguir nos corações de todos os homens e mulheres que o seu Espírito toca, homens e mulheres de boa vontade, onde na Igreja e mesmo para além dela, esta vida de Cristo e a luz de Deus constantemente se acende e reacende a partir de Deus. Nós, neste mês, estamos já muito à beirinha da solenidade de São José. São José, dia 19 de março, é uma solenidade muito bonita e que o Papa Francisco muito ativou para este ano, que o quer dedicar todo ele a esta figura tutelar da Igreja. Como Deus conta connosco, como contou com José, para guardar a sua verdade no mundo, como José guardou Maria, guardou Jesus, e depois o foi encaminhando na vida, na sua infância, na sua adolescência, José, Jesus, e como nós devemos também ter esta atitude em relação uns aos outros, aprendendo com São José, discreto. Mas Deus conta connosco e com a descrição de cada um, como contou com a descrição de José, para tomar conta de Maria, que é a figura da Igreja, e para tomar conta de Jesus, que há de ser a figura de nós todos. Aprendamos com São José a estar assim diante da vida, guardando os mistérios de Deus, que são aquelas realidades infindas que, começando no coração de Deus, passam concretamente por cada um e depois em Deus se hão de eternizar. São esses os seus mistérios, como se revelam em Cristo, mas precisam de muitos Josés para os tutelar, para os guardar, como Ele nos guarda a nós discretamente. Ele é o patrono da Igreja. E também, a partir de São José, a Sagrada Família. Este ano o Papa quer que nós voltemos àquela magnífica exortação apostólica que ele nos escreveu, Amoris Laetitia, sobre a alegria do amor na vida familiar e, enfim, a partir de cada casal cristão, depois compartilhada com filhos, com avós, enfim, com todos aqueles que a partir da família de cada um vão de continuar a ser a Sagrada Família no mundo. Isto é, famílias tocadas pela graça de Deus, que é isso que as faz sagradas. Levemos muito a sério tudo aquilo que lá vem, nessa exortação apostólica, em tudo aquilo que diz muito respeito à preparação e à continuação e fortalecimento da vida matrimonial e familiar em Cristo, porque passa por aí e de que maneira a graça de Deus neste mundo. Enfim, tantos motivos. Agora, em termos oficiais e públicos, nós vamos começando lentamente a desconfinar. E também a partir desta semana, como sabemos, vamos retomar as nossas celebrações públicas, comunitárias, com todas aquelas advertências e cautelas que a Conferência Episcopal Portuguesa nos deu já em maio passado, naquelas orientações pastorais que se referem a todas as celebrações e aos sacramentos que se possam celebrar. Mas não esqueçamos, onde se puderem celebrar,
com afastamento físico entre as pessoas, com desinfecção, com máscara, sem ajuntamentos nem antes nem depois destas mesmas celebrações, para que nós levemos por diante esta vitória que vamos alcançando sobre a pandemia, também com o auxílio das vacinas, que a pouco e pouco se vão administrando, mas enfim, acalculando o futuro, porque é assim que Deus nos quer. Aquele povo antigo, Deus recuperou sempre, mas esperando que ele tivesse aprendido com as lições do passado. E nós temos que aprender a viver de outra maneira, com uma sociedade mais reconciliada com a natureza inteira, nesse sentido mais ecológica e integralmente ecológica, e com condições onde a vida de cada um se possa verdadeiramente realizar, preservar. Vamos ter muito cuidado. E por isso também nós, nas celebrações que a pouco e pouco, e com todas essas cautelas, vamos fazendo onde se possam fazer, vamos dar um bom exemplo à sociedade em geral, a crentes e não crentes, de que é assim que temos que continuar, não apenas para sermos como éramos, mas por uma outra normalidade mais capaz de corresponder aos desígnios de Deus sobre a humanidade inteira e à vida de cada um. Demos graças a Deus. E nesse sentido, a Páscoa espera-nos e nós vamos adiantá-la já no nosso coração. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens e para a nossa salvação, desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. Apoiados no grande amor que Deus nos tem, oremos pela Igreja e por todos os homens, dizendo confiadamente: iluminai, Senhor, o nosso coração. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que as igrejas cristãs de todo o mundo, guiadas pelo Espírito do Senhor, façam penitência e se convertam ao Evangelho, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que este mundo não rejeite os mensageiros que Deus lhe envia sem cessar e preste ouvidos às palavras dos profetas, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que neste tempo santo da Quaresma os cristãos se aproximem mais da luz de Cristo e pratiquem o que é bom aos olhos de Deus, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que os pobres, os doentes e os que estão tristes ponham toda a sua esperança no Senhor e acreditem que Jesus veio salvar-nos, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o amor de Deus fortaleça os afetados pela atual pandemia e em Deus encontrem o sentido da sua vida, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que a nossa Assembleia Dominical dê graças pelo dom da salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração.
Afastai as trevas que nos cercam, fazei brilhar a luz do vosso Filho e dirigi os nossos corações para a luz da sua Páscoa. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ai, vós, Senhor, está a fonte da vida, na nossa luz, veremos a luz, na vossa luz, veremos a luz. Ai, vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz, veremos a luz, na vossa luz, veremos a luz. Como é admirável, ó Deus, a vossa bondade. À sombra das vossas asas se refugiam os homens. Podem saciar-se da abundância da vossa casa. E vós os inebriais com a torrente das vossas delícias. Ai, vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz, veremos a luz, na vossa luz, veremos a luz. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor das mãos este sacrifício, para honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Ao apresentarmos com alegria estes dons da vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os celebrar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós, que moristes na cruz, e agora vivais para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Um breve aviso relativamente à nossa vida paroquial e não só, que é um desafio à semelhança daquilo que temos feito nos últimos anos, da missão Semana Santa. É uma missão e um desafio aos jovens da nossa paróquia e não da nossa paróquia, porque será via digital, com exceção das celebrações litúrgicas, onde participaremos em presença conforme é permitido, como referiu o Sr. Patriarca também há pouco. Esta missão Semana Santa é aberta a todos os jovens nascidos entre 1991 e 2006. Para fazerem as vossas inscrições, será nas redes sociais da nossa paróquia, no Facebook ou no Instagram. Há um formulário eletrónico onde podeis deixar os vossos dados e depois sereis contactados para toda a organização. Caríssimos irmãos e irmãs, os poucos aqui presentes e sobretudo vós que estáis connosco através desta transmissão da RTP, concluindo hoje esta série de missas, digamos assim, não presenciais, e retomando a pouco e pouco, como já foi dito, e com todas as cautelas que estão prescritas, aquilo que é a nossa vida normal, que é encontrarmos em torno do Senhor Jesus, onde pudermos fazer, com distância, com desinfecção, com máscara, enfim, com tudo isso que ainda é necessário. Eu quero agradecer à RTP e aqui à paróquia de Portela de Sacavém, na pessoa do seu pároco, o Sr. Padre Alberto Gomes, esta possibilidade, enfim, de chegar a tanta gente, também com esta palavra de presença, de estímulo, de companhia.
Para todos vós, a continuação de uma Santa Quaresma, já com esta luz cada vez mais intensa da Páscoa, olhem, com a própria lua que agora vai crescendo até ser aquela grande lua cheia que acompanhou o povo de Deus quando saiu do Egito, que viu a Páscoa do Senhor Jesus e que em cada ano se repete. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos a receber a bênção. Defendei, Senhor, os fiéis que vos suplicam. Fortalecei os fracos. Iluminai sempre com a vossa luz vivificante os que vivem ainda nas trevas desta vida mortal. E concedei, benigno, que, livres de todos os males, alcancem um dia os bens supremos, por Cristo Senhor nosso. Amém. A bênção de Deus Omnipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Graças.